Temos a nossa aula propriamente, ok? Boa noite a todos. Estamos hoje na sessão 4 da unidade 1 de Economia para Negócios e hoje nós falaremos especificamente sobre instrumentos da política econômica, certo? Vou compartilhar a minha tela para que todos possam acompanhar a nossa... Vamos lá, filho. Já cliquei. Funções do governo, né, professor? Não, instrumentos de política econômica, seção 4. Todo mundo está enxergando aí na minha tela? Sim. Sim. Então, quem não conseguir baixar a web, acompanha pela minha tela. Gente, aqui não mudou nada, tá? A gente continua fazendo sempre a mesma coisa. A gente vai ler bastante e a gente vai escrever bastante, ok? Então, partindo desse princípio, deixa eu achar a primeira pessoa que vai ler aqui. Deixa eu ver aqui no meu caderninho quem está. Amanda Rodrigues. Pode começar, Amanda. Você consegue ver a minha tela? Consigo. Ai, que alegria. Então, vamos lá. Pode ler funções do governo. Tá, só um minuto, eu vou colocar o óculos, senão não enxergo. Que absurdo. Pronto. O governo intervém no mercado através da articulação entre os instrumentos de prática econômica. Em termos políticos, a intervenção vem a intenção de auxiliar o governo a cumprir suas funções econômicas, quais sejam função alocativa, distributiva e estabilizadora. Vamos lá, vamos entender essa função. Alocativa para alocar recursos. Trazendo como exemplo agora, eu posso falar sobre o incrível benefício que o governo está dando para as famílias de baixa renda, que são R$600. Ele está alocando recursos, ele está tirando recursos da União e alocando nessas bases menos favorecidas, certo? A distributiva o nome já diz, é distribuir a renda ou fazer a questão distributiva de recursos financeiros, seja ele moeda, seja ele incentivo fiscal, seja ele qual for o benefício que o governo tem nas suas mãos. E de estabilizadora, por exemplo, estabilizar o câmbio. Ele tem instrumentos que são capazes de estabilizar o câmbio em relação à nossa moeda. Como exemplo, se o dólar está muito alto em relação à nossa moeda, o que o nosso governo faz? O Banco Central dá o comando para a venda de dólares que nós temos em reserva. Então, o Banco Central inunda o nosso mercado de dólares, fazendo com que a oferta pela moeda seja maior do que a demanda, e isso ocorre o quê? Uma baixa na valorização da moeda. E é assim que ele consegue controlar o câmbio. Tudo bem até aí, gente? Tudo. Que alegria. Pode continuar, Amandinha. Manda. Você não vai mudar? Ah, tá. Não, tá, ok. Para desempenhar a função alocativa, o governo atua de forma a complementar a ação de mercado na melhor alocação dos recursos, com o objetivo de corrigir as falhas de mercado. As principais falhas de mercado são as externalidades, a escala de produção e os bens públicos. As externalidades ocorrem quando a ação de um agente tem impacto sobre os resultados almejados por outros agentes. Eles podem ser positivas, por exemplo, um produtor de mel que se instala ao lado de um produtor de maçã, sendo que ambos se beneficiarão, pois as abelhas se alimentam ao mesmo tempo, e que polinizam as flores da maçã. E podem ser negativas, como a instalação de um lixão que, além de mau cheiro, aumenta a poluição do local
desvalorizam os imóveis vizinhos. Conclui-se que as externalidades podem gerar lucros ou prejuízos que não estavam previstos pelos produtores. Quando a externalidade é negativa, o governo atua visando amenizar os impactos, tributando os causadores, recompensando os afetados, como forma de internalizar a externalidade. A escala de produção refere-se à capacidade produtiva de uma empresa. Quanto maior for essa escala, menores os... Aqui ainda não foi. Custos de produção. Já chegou aí? Ainda não. Que absurdo. Peraí. Chegou Ok. agora? Não. Eu termino então, tá? Os custos de Ok. produção e maior o domínio da empresa sobre seus preços, implicando em grande domínio sobre o mercado. No Brasil, por exemplo, para prevenir contra qualquer possível abuso por parte das empresas, existe o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, certo? E suas atribuições estão previstas na Lei 8.884/1994. Ela tem a finalidade de orientar, fiscalizar, prevenir, apurar abusos de poder econômico, exercendo papel tutelador na prevenção e da repressão a tais abusos. Resumidamente, o que ela fala aqui, o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele vai trabalhar especificamente na luta contra o monopólio. Eu vou dar um exemplo típico. Sabe o chocolatinho que vocês comem? Diamante Negro, o Laca, qual é o outro? Diamante Negro, Laca, que é da mesma, não me lembro agora. Mas o Diamante Negro e o Laca, que são os mais comuns que a gente come. Eles eram de que marca antes? Alguém sabe me dizer? Podem abrir os microfones de vocês. Alguém sabe me dizer quem é que fabricava o Laca e o Diamante Negro? A Nestlé? Não. Quase. Garoto? Não. Quase. Arco? Também não. O nome Laca não lembra nada para vocês? Lacta? Isso, gente. A Lacta era a empresa que produzia esses dois chocolatinhos. No Brasil, nós tínhamos duas empresas muito fortes, a Lacta e a Garoto, certo? Que produziam chocolates bem supérfluos, bens de consumo supérfluo. Quando eu falo supérfluo, gente, aqui não consta na cesta básica, tá? Não é item de cesta básica, ou seja, todo e qualquer produto ou bem de consumo que não seja produto de cesta básica, a gente considera como supérfluo, ok? Então, o que acontece? Sempre foi a guerra, Lacta e Garoto. Teve uma época que a Garoto veio e falou: eu estou mais forte que você, logo eu quero comprar você. E aí, o que aconteceu? O CAD entrou na jogada porque as duas juntas representavam mais de 80% do mercado de consumo de chocolate. Para bater elas, tinha quem na época? Dizioli. Vocês lembram do chocolatinho Dizioli? E o chocolatinho Pan, que era o chocolatinho do cigarrinho? Eram empresas que não tinham a menor condição de competir com duas gigantes chamadas Lacta e Garoto. Então o CAD fez o quê? Não. Você não vai poder comprar a Lacta porque senão vai virar monopólio. Isso também ocorreu por muitos anos entre a Sadia e a Perdigão. A Sadia batia na porta da Perdigão lá toda vez. Vai, filho, até quando você vai suportar a minha oferta? Eu estou acabando com você no mercado. Eu vou comprar, mas só que o que aconteceu? Por conta de uma decisão errônea da liderança da Sadia,
eles investiram em derivativos lá dos Estados Unidos, da bolha dos imóveis lá dos Estados Unidos, e eles quebraram, assim como muitas empresas. Aí ocorreu o contrário. Quem foi que comprou quem? A Perdigão foi lá e fez a aquisição da massa falida da Sadia. E aí ela criou um grupo. Nessa compra, ela trouxe mais 2 marcas atreladas. Não só a Sadia, mas também a LG para dentro do escopo e a Vigor. Só que a Vigor, rapidamente, ela se segregou da BRF, né, que é a Brasil Foods, porque ela não viu vantagem nessa fusão. Então, o CAD, ele trabalha especificamente nessas regulações, para que não haja monopólio no nosso mercado. Dúvidas até aí? Professor, Eu. a Qualy faz parte desse grupo da BRF também? A faz? Qualy faz porque ela é da Sadia. E aí o que acontece? A BRF, há pouco tempo, ela se desfez de toda a parte de processamento lácteo dela. Ela vendeu toda a sua parte de processamento lácteo, exceto a margarina. A parte de processamento lácteo da BRF, quem mantinha era a LG. Não sei se vocês lembram. E eles venderam a parte de processamento lácteo. Certo? Certo. Ai, que bom. Dúvida, gente, até aí? Vocês estão enxergando agora a minha tela? Sim. Então, quem foi que estava lendo mesmo? A Aline ou a Amanda? Amanda. Amanda, então escolhe um amigo ou amiga. Eu deixo. Pode ser a Aline. Pode ser a Aline, então vai você, Aline. A Amanda gosta muito de você. Quanto aos bens públicos, devido às suas características a serem de uso comum e não excludentes, devem ser oferecidos pelos governos aos cidadãos. Porém, isto implica em não disposição dos agentes em pagar pela disponibilidade dos mesmos. Segurança nacional, implicando em compulsoriedade no custeio dos mesmos. Peraí. Esquece o nome desse cara. Pode ir para baixo. Outra importante atribuição do governo em termos de política econômica é exercer a função estabilizadora, cujo objetivo é o manejo das políticas econômicas visando o máximo nível de emprego e crescimento econômico com estabilidade de preços. E, por fim, destacamos a função distributiva, que corresponde à função do governo de arrecadar impostos de determinadas classes sociais e transferi-los para demais classes sociais, regiões. No Brasil, isso ocorre via implementação das políticas de subsídios, transferências, programas sociais, etc. Uma das formas de trabalho da distribuição, contemplando as questões regionais, o Fundo de Participação dos Estados, FPE, e o Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Então vamos lá. Tratando em miúdos, quanto aos bens públicos, né, devido à sua característica de serem uso comum e não excludente, a gente fala da segurança pública, porque a segurança pública é uma obrigação da União, juntamente com Estado e município. Por isso que nós temos diferentes níveis de segurança pública. Nós temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Civil, nós temos a Polícia Militar e nós temos Guarda Civil Municipal. Ou seja, a segurança ela está tratada nos 3 níveis, certo? E isso, a compulsoriedade do pagamento se dá por parte do governo, que é o custeio dessa segurança. Mas, trocando em miúdos e perguntando na essência, será que é o governo que realmente paga?
O governo que paga as polícias? Ou são a arrecadação dos nossos impostos que custeia toda essa operação? Na A arrecadação. arrecadação dos nossos impostos? Estação. Exatamente. Aí eu peço a vocês novamente de pegarem o celular de vocês depois, digitarem lá impostômetro e ver agora, dia 3 de abril, enquanto está a arrecadação de impostos no Brasil. Tudo parou. Tudo parou. Menos a arrecadação. Lembrem, na primeira aula já estava em quanto a arrecadação do impostômetro, gente? Vocês lembram? 3 trilhões? Não. 3 trilhões foi a arrecadação de 2019. Já na nossa primeira aula eu pedi para que vocês entrassem. Estava próximo de 800 milhões, se não me falha a memória. Se não me falha a memória. Depois vocês entram aí e vejam. Para, Salomão. O meu gato está querendo entrar na aula aqui também. Vem aqui, ó. Vem, bobão. Sobe aqui. Vem. Olha, gente. Ele estava me arranhando para poder participar da nossa aula. Não, Sim, bobão? entendi. Olha aqui. Então, gente, prestem atenção. Vamos lá. Eu vou entrar agora no impostômetro e eu vou falar para vocês. Eita, olha o coronavírus. Mentira. Eita. Agora é. Ai, caramba. Obrigado, meu bem. Impostômetro de 2020. Eu quero de 2020. Ó, vamos lá. Vocês estão acompanhando aí, certo? Certo. Vocês estão enxergando aí a tela? Sim, professor. Quantos bilhões? 543 bilhões 441 bilhões. Os milhares eles sobem em questão de segundos. Olha lá. Não dá para acompanhar os milhares nem os reais. Prestem atenção, a gente já passou de 500 bilhão. Isso porque a gente fechou o primeiro trimestre quarta-feira. Ou terça-feira, desculpa, dia 31 de março. Gente, é ou não é algo assim que chega a ser absurdo para nós? Sim, claro. Tá certo? Então, essa arrecadação, ela é real, tá? Essa é a arrecadação que o governo já tem garantida. É aquela que já passou pelo Cefaz, o Cefaz já autorizou a emissão daquela nota e já calculou o tributo. Para, Salomão. E já calculou o tributo. Certo? Certo. Vamos lá. Deixa eu ver. Aline, escolhe um amiguinho agora para ler. Eric. Deixa você. Assim, para auxiliar o governo no desempenho das funções acima descritas e ainda atingir os objetivos de política econômica, o governo pode lançar mão de um conjunto de instrumentos de política macroeconômico. Os principais são política fiscal, política monetária, política cambial e de comércio exterior, e política de renda. Vamos conhecer com mais detalhes algumas dessas políticas. Pode descer, por favor, professor. Política fiscal. A política fiscal refere-se aos instrumentos de que o governo dispõe para formar suas receitas e controlar suas despesas. Ela pode ser dividida em política tributária e política de gastos políticos. Quando o governo aumenta seus gastos na economia, sejam eles de custeio, despesas correntes ou de investimento,
ele está aplicando uma política fiscal expansionista. Ao contrário, seria uma política contracionista o objetivo que o governo pretende alcançar com sua política de gastos e que vai determinar se ela será expansionista ou contracionista. Então vamos lá, o exemplo clássico. Eu vou pegar de novo a questão da liberação dos R$ 600 por família. Ele está aplicando uma política expansionista, porque não estava prevista, ele está expandindo essa questão da distribuição para aquelas famílias que não têm, as pessoas que não têm renda garantida. E com isso, ele faz com que a nossa base continue girando a economia. Certo? Certo. Certo. Escolhe o amiguinho agora, Eric, eu deixo. Vai a Emily. Emília? Peraí. Observamos, portanto. Estão me ouvindo? Em alto e bom som, pode ir. Inclusive as crianças ao fundo também. Observamos, portanto, que o governo utilizará o instrumento de política fiscal conforme o objetivo de política econômica. Então, vejamos alguns exemplos. Conforme Vasconcelos e Garcia, 2006, se o objetivo é reduzir a taxa da inflação, as medidas fiscais normalmente adotadas são a diminuição de gastos públicos e o aumento da carga tributária, que inibe o consumo, ou seja, visam diminuir os gastos da coletividade. Se o objetivo é maior crescimento e emprego, os instrumentos fiscais são os mesmos, mas em sentido inverso. Inclui redução de impostos e aumento do gasto público, buscando elevar a demanda agregada. Porém, se o objetivo é melhorar a distribuição de renda, esses instrumentos devem ser utilizados de forma seletiva, em benefício dos grupos menos favorecidos. Por exemplo, com a criação de impostos progressivos, gastos do governo em regiões mais atrasadas, programa de ajuda às classes mais pobres e etc. Os tributos podem ser classificados de diferentes maneiras. A primeira delas é a classificação de acordo com a incidência sobre os bens e a renda. Os impostos são chamados diretos quando incidem sobre riqueza e propriedade. Exemplo, imposto territorial urbano, IPTU, ou sobre a renda. Exemplo, imposto de renda, IR, são chamados indiretos quando incidem sobre a compra e venda de produtos e serviços. Por exemplo, imposto sobre circulação de produtos e serviços, o ICMS. Continua? Pode, vamos lá. Outra classificação é a que observa o impacto da política tributária de um país sobre quem paga os impostos. São 3 classificações: progressivo, regressivo e proporcional. Assim, um sistema é progressivo quando aumenta conforme a renda do indivíduo. Aumenta conforme a renda do indivíduo aumenta. É regressivo quando... Dá para subir só um pouquinho? Quando quem paga mais impostos é quem tem menor renda. E proporcional ou neutro quanto a contribuição é proporcional à renda. Em termos de órgão arrecadador, temos 3 esferas: impostos federais, sob responsabilidade da União, impostos estaduais, sob a responsabilidade dos estados, e impostos municipais, sob responsabilidade dos municípios. No Brasil, segundo o Instituto de Planejamento Tributário Brasileiro, IBPT, temos 86 tributos. Pouca coisa, gente. Estados Unidos são 4. Para vocês verem a discrepância de cobrança.
Estados Unidos são 4 tributos. Agora, deixa eu pegar um exemplo que pode ajudar vocês em relação ao FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele é um imposto que é progressivo. Varia, ele aumenta ou diminui de acordo com a sua renda. E vamos entender como é que funciona. Se você recebe até um salário mínimo, se não me falha a memória, a incidência do FGTS é de 9%. Se você passa de 1.890 ou 1.900 e alguma coisinha, ele sai do patamar de 9 e entra para 11, se você recebe acima daquele valor. Antes, se você recebesse até 895, você pagava 7%, ou seja, você tinha um desconto de 7% do seu fundo de garantia. Hoje não existe mais essa faixa. Essa faixa já começa de 9% e vai para 11%. Mesma coisa imposto de renda. E o imposto de renda é um pouquinho mais cruel, gente. Prestem atenção como é que é o mecanismo do imposto de renda. O imposto de renda, se você tem uma única fonte declarada, você paga 13,5%. Lógico, se você atinge ganhos de 29 mil reais no ano, você pega os seus 29 mil reais e divide por 12, aí vai dar algo em torno de 2.700 e alguma coisinha, se não me falha a memória, e aí você já entra na primeira faixa do imposto de renda. Isso com uma única fonte declarada, ou seja, se você tem um emprego registrado, você vai pagar essa incidência. Se você passa de uma para 2 fontes pagadoras, ou seja, se você tem 2 empregos, você sai de 13,5% e paga 27% de imposto de renda. Mas agora prestem muita atenção. Olha como é controverso. Por que 27%? Aí vocês vão pensar, professor, você paga, é que você recolhe 13,5% de uma fonte e 13,5% da outra. Seria essa a lógica, mas não. Eles vão no teto e descontam os 27%. Só que as empresas recolhem o quê? 7%. Esta sobra que tem, você vai pagar no final, quando você for declarar. E aí, às vezes, ao invés de você ter dinheiro retido na fonte, você tem que pagar o complemento do imposto de renda. Já aconteceu isso com algum de vocês? Pode responder, gente. Comigo não. Pois é, comigo já. Comigo já, porque o professor, às vezes, ele dá aula em 2, 3 instituições diferentes. E não é que ele ganha horrores. As 2 ou 3 instituições diferentes é que, por exemplo, eu dou aula 2 noites na Anhanguera, só um exemplo, tá? 2 noites na Anhanguera, 2 noites em outra instituição e 1 noite e 1 manhã em outra instituição. Ou seja, eu tenho 2 dias, 2 encontros, né, por semana em cada uma delas, que totalizam 6 encontros. Certo? Não é grande, não é um volume grande de dinheiro. Mas se você atinge o gatilho para o imposto de renda, ao invés de você pagar 13,5%, você vai pagar 27%. Entendeu a conta agora, gente? Sim. Que bom. Então vamos voltar para cá. Essa dos 86 tributos é gostoso, né, gente? Fala a verdade. Política monetária. Pode escolher um amiguinho para ler. Vai lá, Emília. O Yuri. Olha. Ai, é que tava no mudo. O Yuri. O PlayStation tá aí. Vamos lá, PlayStation.
Política monetária. A política monetária refere-se à ação do governo no sentido de controlar as condições de liquidez da economia. No Brasil, a liquidez da economia é medida de acordo com os agregados monetários que são subdivididos em 4 grupos, de acordo com o grau de liquidez das transações, conforme podemos verificar no quadro a seguir. Olha primeiro, base monetária, que é igual às reservas que tem, mais o papel moeda em poder público, ou seja, aquilo que eu tenho de reserva, mais aquilo que eu posso distribuir no mercado. Papel moeda em poder em poder do público é o dinheiro que tem circulando no Brasil. O governo ele tem a capacidade de controlar esse dinheiro? Sim ou não? Não? Claro que tem. Vocês não percebem que em cada moeda tem uma série, um número de série? Sim. Eles não se repetem. Então, o governo sabe exatamente o quanto de papel moeda tem rodando no mercado, mais a reserva que ele tem. Mas por Aí, que pode falar. mas por que é em poder do público, então? Em poder do público. Porque assim, foi moeda, papel moeda que foi fabricado e distribuído. Por exemplo, o seu salário. O salário que você tem ou o dinheiro que você tem no bolso é o papel moeda no poder do público, que não o governo. Ele tem controle sobre esse dinheiro que está no seu bolso? Você pode guardar ele para o resto da vida. Mas ele sabe, mas o governo sabe que em dado momento ele produziu esse papel moeda. Entendeu agora, Aline? Ah, entendi. Ai, que bom. Então vamos lá. Primeira medida, que é igual papel moeda em poder público mais depósito à vista. Medida 2, que é a medida 1, ou seja, o resultado, né, dessa soma, que é o depósito. O que seria o depósito à vista, gente? É aquilo que a gente tem na poupança. Isso a gente chama de depósito à vista. A medida 2 é o resultado de M1 mais títulos públicos federais, estaduais e municipais em poder do público. Ou seja, por exemplo, um exemplo que dá para ilustrar bem. Títulos e letras do Tesouro. Não são títulos do governo? Que o governo empresta para vocês emprestam dinheiro para o governo e ele paga uma incidência de juros em cima desses títulos? Vocês já ouviram falar? Não. Vocês nunca ouviram falar em títulos e letras do Tesouro Nacional? São investimentos, são um dos investimentos mais seguros do país a se fazer, porque tem compra garantida ou recompra garantida pelo Banco Central, independente do valor que você comprou. Se você comprou R$10 ou se você comprou 10 bilhões de títulos e letras do Tesouro, você tem a recompra garantida pelo Banco Central. Certo? Certo. A medida 3 é igual ao resultado da medida 2 mais depósitos em caderneta de poupança. E a medida 4 é o resultado da medida 3 mais depósitos a prazo e títulos privados. Os títulos privados ele entra na medida 4 porque são derivativos. Não compete à União. A União ela vai ter o ganho dela na venda através do quê? Do recolhimento de IOF e de imposto de renda em cima disso aí, tá bom? Pode continuar, porque você leu bem pouquinho, o PlayStation. O agregado tem maior liquidez é a base monetária, pois ela representa o dinheiro em espécie que é disponível prontamente para realizar qualquer transação econômica. O agregado de menor liquidez é o M4, pois os ativos que compõem o agregado levam mais tempo para serem vendidos, ou seja, convertidos em moeda em espécie. E por isso o dinheiro que está nessas aplicações não está
prontamente disponível para realizar qualquer outra transação econômica. E para que o governo trabalhe com a política monetária, ele deve ter em mente as funções desempenhadas pela moeda na economia. Liquidez da moeda está estreitamente ligada às funções que a moeda desempenhada na economia. São elas: ser instrumento ou meio de troca, quer dizer que ela... Peraí que tá ruim meu celular aqui. Ser instrumento ou meio de troca, quer dizer que ela é aceita pelos produtores de bens e serviços como forma de pagamento. Ser denominador comum monetário, ou unidades de troca, quer dizer que De os preços conta. de todos... Unidade de conta. De conta. Quer dizer que os preços de todos os bens e serviços estão expressos em moeda. No Brasil, todos os preços estão em reais. Ser reserva de valor quer dizer que ela pode ser acumulada ou guardada para pagar contas ou adquirir bens e serviços no futuro. Ó, gente, esse instrumento é o meio de troca, quer dizer que ela é aceita pelos produtores, ou seja, é aquilo que a gente chamava antigamente de escambo. No segundo, o denominador comum humanitário é a unidade de pagamento. Aqui, real. Nos Estados Unidos, dólar. Em Londres, libra esterlina. Enfim, é a moeda. E ser reserva de valor é exatamente a moeda mundial. Qual é a moeda mundial? Dólar, certo? É o dólar. Então, é simples, a conta é simples. Yudi, escolhe a amiguinha agora. Renan? Vai, Renan. Cadê o Renan? O Renan não tá aqui, não. Deixa eu ver que ele tava. Pera aí. Se tava, ele meteu marcha. Calma aí, meu celular só funciona com fone. Calma aí. Júnior Renan. Tá aqui, sim. Aí, muita câmera nessa hora. Foi. É onde? Do início. Deve ainda considerar os motivos pelos quais querem moeda. Ou seja, os motivos para os agentes demandarem a moeda são eles: transação para intermediar a compra e venda de bens e serviços, precaução, ter dinheiro para os imprevistos, e especulação, comprar mais barato para vender mais caro depois. Através da política monetária, o governo pode atuar sobre a taxa de juros, pode aumentar ou diminuir o dinheiro que circula na economia, pode aumentar ou diminuir o volume de dinheiro disponível para os bancos emprestarem, atuando sobre o depósito compulsório, e pode restringir ou facilitar o crédito. Assim, os instrumentos clássicos de política monetária são a política de taxa de juros, o controle de base monetária e o depósito compulsório dos bancos. Lanzana, 2002, assim os principais instrumentos de política monetária estão listados no quadro a seguir. Primeiro. Emissão de moeda. B. Segundo. Reservas compulsórias. Terceiro. Operações de open market. Compra e venda de títulos públicos. Quarto. Operações de redescontos. Empréstimo ao Banco Central aos bancos comerciais. E o quinto? Regulação do crédito. Então, gente, olha que interessante. Eu vou voltar aqui, porque tem uma parte aqui que é bem interessante da gente voltar. Ele fala aqui, ó, através da política monetária, o governo pode atuar sobre taxa de juros, pode aumentar ou diminuir o dinheiro que circula na economia, pode também aumentar o dinheiro disponível para bancos emprestarem, ou seja, o governo ele é o agente regulatório da nossa economia. E ele independe de ações de empresas SAs ou limitadas para ter esse controle. Ele pode fazer tudo isso aqui, às vezes, com uma única política monetária, que é segurar o dinheiro. Ou ele pode aumentar a taxa de juros, ele pode diminuir a taxa de juros,
Então, toda e qualquer ação que o governo tiver, ele vai ter impacto direto na economia. Certo? Certo. Gente, com isso, a gente finaliza a nossa aula 4. E agora eu peço que vocês abram os microfones de vocês e vamos para as reflexões e dúvidas. Sou todo de vocês agora. A partir de agora, estou aberto a perguntas. Vamos, meu povo. Tá todo mundo escondido? Ô, professor, Oi. e Lanzana 2002 seria referente ao quê? A Lanzana é o autor que fala sobre esse ponto. Tá vendo? Ó? Se a gente voltar aqui, ó, Lanzana 2002, 2002 é o ano do livro e Lanzana é o autor da obra. Ela que escreveu em relação à questão da taxa de juros, entendeu? Entendi. É sempre uma referência. Quem mais, gente? Manda, Aline. Referente ao FGTS, a empresa que paga para a pessoa ou é descontado da pessoa? Porque assim, Não é descontado da pessoa. Porque sabe o que é pior, Aline? Eu não vou nem deixar você terminar. Você vai entender o porquê. A empresa, lá no seu Olerite, vem o desconto do FGTS, ela recolhe esse FGTS e em algumas vezes, em algumas empresas, não repassa para o governo. Ou seja, ela desconta de você e não repassa para o governo. Ela fica com aquele valor que ela descontou de você para o bolso dela. Isso pode acarretar alguma coisa, professor? É crime, claro que é. Professor, Sou eu. mas o que desconta não é o INSS, o FGTS não é a empresa que paga? E o INSS é descontado do funcionário? Depende. O FGTS, ó, olha o nome. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Certo? Se ele é um fundo de garantia, os descontos, eles variam de 7% a 11%, dependendo do que o funcionário ganha como renda mensal. Ok? Tanto o INSS quanto o FGTS, eles são descontados. Certo? Porque, ó, INSS, vamos falar sobre a sigla? Imposto Nacional de Serviço Social. Quem é que paga INSS? O funcionário. É descontado do funcionário. Pelo menos o meu Olerite desconta do mim. Você trabalha com o quê, Tati? Contabilidade. Então vamos lá. Tem algumas faixas que são descontadas. E o FGTS, ele vai entrar... Quem é Uber? Só uma curiosidade. Uber se pronuncia Uber. Oi, professor, boa noite. Qual é o seu nome? É Uber mesmo. Uber mesmo? É. Eu achei que era outro. Não, é que na verdade eu não conheço ninguém ainda da sala, porque eu estou voltando para a faculdade e calhou no dia de eu começar a estudar em sala, calhou de ter essa pandemia toda, então, ou seja, eu estou conhecendo todo mundo virtualmente aí, e até os professores também. Seja muito bem-vindo. Se Deus quiser, logo menos estaremos presentes nas sextas-feiras na nossa sala de aula. Então, Tati, o que acontece? Eu tenho duas faixas de desconto. Eu posso descontar o INSS, dependendo do meu ramo de trabalho, e eu posso descontar o FGTS. Ok? Ambos são descontados do meu Olerite e é repassado para o governo. Numa conta que você vai ter na Caixa Econômica Federal e você pode movimentá-la em duas oportunidades. 2 ou 3 agora, não me lembro. Primeira oportunidade, quando você
é demitida sem justa causa. Segunda oportunidade, quando você vai fazer a aquisição da sua casa própria. E terceira oportunidade, quando você tem uma doença imunossupressora comprovada, que sabe que o seu tempo de vida será reduzido. Deu para entender? Sim. 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 Então, tá bom. Professor, Mas qual é a segunda mesmo? A segunda. Segundo o quê? O senhor já A acabou de segunda explicar. oportunidade, a primeira é quando Isso. você é demitido sem justa causa. A segunda é na aquisição de um imóvel, que aí você pode usar o seu FGTS como entrada ou como forma de pagamento. E a terceira é quando você tem uma doença, por exemplo, o câncer, né, que é uma doença imunossupressora, que você tem a expectativa de vida reduzida. Ok. Certo? Certo. Certo. Mais dúvida, gente? Presente momento ainda não. É sempre assim. Depois, no dia quando eu peço atividade, aí a dúvida surge, né, gente? E surge bastante. Gente, então faremos o seguinte: finalizaremos a aula aqui, certo? Sim. Alguém com mais dúvida? Vamos lá, eu vou fazer a chamada um a um. E vou começar em ordem alfabética. Aline, dúvidas? Não, eu tenho um. Amanda. Manda, Aline. É que esse negócio da FGTS, eu vou voltar de novo. Manda. Eu ouvi dizer que o FGTS ele só pode ser descontado a partir de um salário de R$ 1.792,35 e é descontado 7%. Abaixo disso, é a empresa que paga. Então, não sei se isso é verdade ou não. Vamos lá. Na verdade, você tem as faixas. Eu não lembro agora que eu não lembro de ter visto na nova diretrizes de CLT se eles mexeram na faixa de incidência de FGTS. Mas o que estava vigente era o seguinte: eu desconto até 7% se a pessoa ganha até 7. Era assim, tá? Até R$ 795 descontava 7%. De 790 a 1.350, eu descontava 9%. Acima desse valor, 11%. R$ 1.790 era para o imposto de renda, que eram 7%. E no imposto de renda nós temos 3 faixas também. 3 ou 2, não me lembro. De 1.790 até 2.500 e alguma coisinha, 7%. Acima desse valor, 13,5%. Então, provavelmente aí, Aline, você deve estar fazendo confusão, você deve estar confundindo o FGTS com o IR, que nós estamos, inclusive, em fase de declaração de imposto de renda, viu, gente? Mas o professor não foi prorrogado? Mudou, foi para 30 de junho. Sim, justamente por conta do quê? Eu fiz também, por conta do corona. Esse Covid veio para arrebentar com todo mundo. Engraçado que... Pois é. Ô, professor, tira uma dúvida. Por exemplo, assim... peraí. O corona em si, tá. Chega no mês do... Por exemplo, assim, o Simples Nacional, as empresas que é do Simples, né, vai pagar o DAS, aí elas vão pagar 2 impostos em si? Ou no mesmo mês? Ixi, aí eu preciso ver como é que ficou a diretriz em relação a isso. Referente, eu sei responder. Vai ser uma decisão pontual. Então manda, Tati. Todos os impostos que forem prorrogados para daqui 3 meses, eles vão ser diluídos nos meses seguintes. Tá Ele vendo? vai pegar o valor acumulado dos 3 meses e diluir isso nos meses seguintes, sem juros, pelo que foi passado. A empresa vai continuar pagando
vai continuar fazendo os recolhimentos, só que de maneira diluída, é isso? Isso. Aí, Renan. Referente a Viu? DEFIS. Hã? Você sabe algum, por exemplo, quem respondeu aí? Foi a Amanda, Aline? Tati. Tatiana. Desculpa. Referente a DEFIS, você sabe alguma coisa também? A Defins foi prorrogada. Sim, eu soube que foi prorrogado. Porém, tem alguma estipulação de uma data, algo do tipo? Para julho. Pra Dia julho? 30 de junho. Isso, mesma data do imposto de renda à pessoa física. Entendi. Obrigado. Era só isso. Nada. Presente momento. Olha que beleza, tá vendo? O que eu gosto, o que me fascina nos encontros ao vivo, seja ele presencial ou através da internet, é isso, é a interação. Nós estamos aqui para trocar experiências e isso é o que mais me fascina nessa área da educação. Gente, dúvidas até aí? Não. Ai, que alegria. Não. Vou continuar minha chamada. Amanda, dúvida? Oi, não. Ai, que bom. Pires, eu não sei quem é. Oi, não. É Bárbara Pires, é isso? Isso. Ai, que alegria. Carla, dúvida? Até agora não. Graças a Deus. Emília, dúvida? Não. Eric, Tranquilo, professor. Renan, Luiz Felipe, Oi, não. Rayane, Não, professor. Rubens, Por enquanto não, professor. Tati, Oi, professor. Continuo com dúvida referente ao fundo de garantia. manda. Não, senhor, eu queria só entender essa questão do desconto do fundo de garantia. É sobre o salário do funcionário ou é algum outro tipo de desconto? É sobre a faixa salarial do funcionário. Nós temos o desconto progressivo, 7, 9 e 11%. Eu não sei, eu não vou precisar o valor agora que cada classe de desconto atinge, mas o desconto máximo é de 11%, certo? Então, Professor, oi, eu posso dar uma pincelada sobre esse caso? claro que pode. É porque tem bastante gente acredito que esteja com dúvida, talvez eu consiga um pouco ajudar. Manda, O que acontece? O que acontece? O fundo de garantia, ele não é descontado do funcionário, ele é descontado da empresa. A empresa tem uma obrigação, pelo fato de ser empreendedora, ela paga 8% em cima do salário do funcionário, que é o fundo de garantia. Para que é feito esse fundo de garantia? Se você é mandado embora, se você, de repente, precisa se ausentar, se você sofre de doença, salário maternidade, esse valor é tirado do fundo de garantia. É a empresa que paga, não vem descontado no seu lerite. Diferente do INSS. O INSS é descontado diretamente do lerite do empregado, do empregado. E esse valor é para sua aposentadoria e etc. Então, essa é a diferença. O INSS, você paga. A gente trabalha para pagar. E o fundo de garantia é a empresa, pelo fato de ela estar te empregando, ela tem a obrigação de pagar. Então, essas são as duas diferenças distintas. E era isso que estava na questão das faixas salariais. Era essa a confusão. Então, o INSS tem essas faixas que vai diretamente para sua aposentadoria. Isso, a faixa do INSS se inicia com 8%, se eu não me engano, vai até 11% ter um teto. Acima desse teto do salário, tem uma faixa fixa de 300 e pouquinhos reais. Então, ou seja, a quem ganha acima de 5, 6 mil reais, não desconta 11%, é aquela faixa fixa. Exatamente. O Uber já chegou pedalando. Chegou pedalando na aula. Não. Aí, gente.
No Gilberto. entanto, isso que o Wilber explicou, quando é feito o cálculo, né, é acrescentado o INSS e o fundo, porém é feito o cálculo dos dois, né? Só que, como ele disse, não é descontado o fundo, né? Mas ele entra no cálculo Ele da entra no pessoa. cálculo. Era isso que eu queria entender, porque pelo que eu conhecia, o fundo de garantia não era descontado do salário, era sim Não, pago mas pelo ele entra patrão. no cálculo. Sim. Ele entra no cálculo. Ele entra no cálculo, mas ele entra no cálculo somente rescisório. Porque em cima desse valor total do fundo de garantia, a empresa ela tem que depositar ainda mais 50%. Desses 50%, 40% vai para o funcionário como custo indenizatória e os 10% fica para o governo. Certo? Eu não entendi sobre o salário e maternidade. Ah, não. O que ele falou é que, assim, o fundo de garantia, a empresa é obrigada a depositar esse valor, que é para custo indenizatória. Se a pessoa sai por licença maternidade, a mãe recebe o benefício, eu acho que é o nome, pensão maternidade, Sai do meu uma coisa assim. FGTS? Não, sai daquilo que a empresa desconta, não vai sair do seu FGTS, vai estar lá bonitinho. Mas a empresa que paga esse FGTS é para custear esses benefícios. Isso aí. Licença maternidade, licença paternidade. A licença paternidade é menor. São 5 dias, se não me falha a memória. Mas esses 5 dias o funcionário é remunerado. Os 5 meses de licença maternidade são 5 meses remunerados também. Sai de onde esse rombo todo? Precisa sair de algum lugar. Certo? Certo. Certo. Perfeito. Mais alguma dúvida, meu povo? Ainda não. Não. Então deixa eu continuar a minha listinha aqui. Eu cheguei Tá na chamado. Tati e Uber. Alguma dúvida? Não, para mim tranquilo. Eu Muito acho. bem. PlayStation. Falta só você, PlayStation. Não, de boa. PlayStation. Gente, então vamos encerrar nossa aula aqui. Semana que vem a gente já inicia a unidade 2 na sessão 1, certo? Eu vou para quem mesmo? Quem é a representante de contábeis? Que eu esqueci já. O contábil Não tem, mas o senhor falou para pegar o seu número com alguém de ADM para passar os exercícios. Isso ali. Isso. Peguem papel e caneta e anotem aí. Pode anotar o meu. Eu vou passar o meu contato, vocês vão escrever, vocês vão colocar lá exatamente como eu falar, tá bom? Pode falar? Pode. Pode. Mais, o sinal de mais, 55 11 41 65 92 20. Repetindo, sinal de mais 55 11 41 65 9220. Ok? Todo mundo anotou? Aí monta o grupo e coloca o senhor? Vocês é que decidem. O pessoal de ADM já me adicionou. Me adicionou. O que tiver de material eu mando por lá. Mando lá na plataforma também. Aviso vocês. De qualquer alteração, a gente fica com comunicação direta, entendeu? Tá bom, então. Obrigada. Gente, fiquem com Deus. Mantenham-se seguros dentro da casa de vocês. Porque quando nos encontrarmos, eu quero encontrar com todos. Eu quero abraçar a todos, falar, olha que legal, valeu a pena o nosso isolamento social, porque estamos todos aqui. E é sério, gente, esse Covid está matando muita gente, muito. De verdade, não é brincadeira. O governo está omitindo muita informação em relação às vítimas do Covid-19. Tá? Não seremos... não seguiremos o exemplo da Itália e nem da Espanha.
Fala, Carlinha. Não, nada não. Então tá bom. Um beijo a todos. Fiquem Beijo, com boa Deus. noite. Excelente Falou. final de semana a todos. Obrigado, Falou, professor. Boa Igualmente. noite. Pra você também, professor. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Bebê.